collectiveforosol.com. Então vamos começar fazendo nesse olho aqui o que eu fiz nesse. Depois eu vou dar um jeito na pele e aí vai ficar tudo certo. É o seguinte, eu comecei usando um primer de olhos, esse aqui é da Contém 1 grama. Eu confesso que ele não é o melhor que eu já usei, mas ele é o único que eu tenho agora. Então eu passo em toda a pálpebra o primer, dou uma acertada assim com o dedo, porque o dedo é uma ferramenta tão importante quanto os pincéis e até mais, porque com o dedo você pode fazer outras coisas, você pode fazer maquiagem. Bom, então, essa sombra que eu tô usando, essa sombra metálica, que é a base da maquiagem, ela é uma sombra, essa aqui, ó, ela chama Unsurpassable. Eu já depotei essa sombra, quer dizer, eu já recompactei essa sombra porque ela quebrou, então ela tá assim, eu tô até soltando de novo, eu deixei ela cair no chão. Ela é daquela linha que é inspirada em pedras preciosas do Brasil, então ela é uma maquiagem que eu acho que vai muito bem com o nosso clima, que é uma sombra que vai muito bem com o nosso clima, porque ela tem aqui umas cores mais, uns tons de dourado, de verde. Vou usar uma sombra verde, que é uma sombra verde metálica também. Vamos ver se aparece dessa cor aqui. Espero que apareça. Tá. Então é essa aqui que eu vou usar. E eu vou começar com ela aqui no côncavo, fazendo aquele V aqui do lado. Eu vou usar, na verdade, dois tons de verde para fazer essa base. E esse é o primeiro. Não tem problema não ficar tão certinho e tal, porque você vai ter uma sombra em cima. Depois eu vou pegar uma outra sombra mais escura do que essa. Deixa eu ver se aparece aqui, olha, onde eu tô pintando. Tá aparecendo? Ó, essa aqui. Então essa eu vou usar mais na ponta e também um pouco no côncavo pra dar uma marcada. Beleza. Agora a gente vai para a Sombra Maravilha. É uma preferida minha, que é essa exatamente que eu falei sobre que a MAC fez, inspirada nas pedras preciosas brasileiras e tal. Então, eu vou usar o pincel esponjinha e vou dando uma batidinha aqui nela só, porque eu quero respeitar esses degradês dela, sabe? Então, ó, aqui eu já vou esfregar mais pra cobrir o verde. Deixar só um sombreado no verde e no meio eu faço só aquelas batidinhas. Tá vendo? Tá mais clara no meio e mais verdona na ponta. Eu acho até que tá um pouco mais verde que a outra. Beleza. Aí tá. Aí, agora, uma outra coisa que eu vou usar é um pigmento. Esse pigmento aqui da MAC, ele parece meio branco assim, mas ele é mais furta-cor. Qual é o nome dele? Frozen White. E aí com esse pigmento, eu vou pegar a esponjinha e vou passar aqui no potinho assim, porque eu não quero muito excesso do pigmento na esponja. E aí eu vou colocando aqui no canto interno para o canto externo. Tá vendo que deu uma azulada na coisa? É isso que eu quero. Furta-cor. Eu tenho essa mania de fazer isso pro espelho. Prometi que não ia fazer isso no vídeo. Tá, então, bom, eu vou dando uma igualada, porque não é raro que uma não fique igual a outra. De cara, né?
Quando cai aqui, olha, não tem problema, porque depois a gente vai acertar isso com um truque que eu acho legal dividir com vocês. Agora, eu vou pegar uma sombra meio douradinha, meio metálica, mais clara, só pra passar aqui em cima e esfumar. Pra não deixar essa linha tão marcada, tá vendo? E vamos lá para a segunda parte do make-up, que é bem importante. É o seguinte, eu quero esse efeito aqui de 2 delineadores, tá vendo? Aqui do lado. Então primeiro eu vou começar com o preto, fazendo uma linha bem na raiz do cílio. O importante é você ir aos poucos, porque vai ficar bem fininho. E essas sombras, elas sujam o pincel do delineador. Então é importante não esfregar muito, né? Quero ele bem preto. Esse é um delineador da Maybelline, chama Liquid Line Express, uma coisa assim. Eu comprei na farmácia Venâncio, ele é bem barato e bem eficaz. Agora eu vou pegar um delineador, eu tô usando tudo numa paleta que eu tenho, que é uma paleta que eu sempre uso nos make-ups, e ela é... A fixação da sombra não é muito boa, por isso é importante usar o primer, mas ela tem muita variedade de cor e isso realmente me conquista. E aí eu vou pegar esse delineador e passar na raiz dos cílios inferiores. Eu quero uma linha reta aqui. Aí aqui já pode, claro, ficar mais curva. Mas aqui é uma linha reta. Beleza. Agora eu vou usar uma outra coisa, gente, que é uma coisa que eu quase não uso. Olha a cor desse delineador, que linda. Lindo, né? Uma coisa que eu quase não uso, que eu vou usar agora, é o lápis preto na linha d'água, porque meus olhos são pequenos e isso diminui os olhos. Mas eu acho que nessa maquiagem aqui isso fica imprescindível, porque é um acabamento que realmente faz diferença. Eu passo mais na raiz dos cílios do que na linha d'água mesmo, sabe? Esse é um lápis da MAC. Smooth Eye Kohl. Agora, eu acho que pra finalizar, uma boa camada de máscara. Essa é uma máscara à prova d'água que chama Derby. A marca eu comprei no supermercado. Acho que foi em Arles, que é uma cidade lá medieval, no sul da França, né? E essa máscara, coitada, eu nunca dei nada por ela. E aí eu usava, parecia que ela não pegava direito, sabe? Me incomodava um pouco. Mas os meses foram passando, tem 6 meses que eu comprei. E os meses foram passando e ela foi ficando mais concentrada, eu acho, porque a máscara vai dando uma ressecada, né? Então ela começou a ficar melhor pro meu cílio. Mas ela funciona bem quando você passa milhões de camadas. Então é isso que eu quero, muitas camadas, meu cílio bem grande. Porque isso é um outro acabamento importante nessa maquiagem. É isso que vai criar o contraste. E também nos cílios inferiores.
Uma outra coisa que eu acho muitíssimo importante nessa maquiagem é o seguinte. Como esse é um olho bem dramático, com um olho que chama bem atenção, que ele tem bastante cores, né? Um olho assim, bold. Eu acho muito importante a gente reforçar a sobrancelha. A sobrancelha é muito importante na sua maquiagem. Ela é uma moldura para tudo que você está fazendo. Então, eu acho legal como eu modelo a minha sobrancelha. Essa aqui eu já fiz e essa não. A minha sobrancelha é bem preta, então eu dei uma sorte, assim, graças ao bom Jesusinho Cristo. Mas algumas pessoas têm a sobrancelha um pouco mais falhada, um pouco menos definida. Então, eu acho que o importante é você procurar uma sombra que seja mais ou menos da cor da sua pele, da sobrancelha, da cor da sua pele e do pelo da sobrancelha, para que você não erre nisso. Então, a minha sobrancelha é muito preta, então essa é a cor da sombra que eu vou passar. Olha só, aqui, tá vendo? Preta, fosca, óbvio. Então eu vou passar com cuidado. Só onde eu acho que tem falhas. Com um pincel bem leve. E aí, com aquela escovinha, a minha escovinha não tem cabo, ela é bem velha. Com aquela escovinha, essa aqui, eu vou pentear e pronto. Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel de corretivo base, vou pegar o meu corretivo que eu uso normalmente, e vou cobrir esses pontos onde a sombra ou o pigmento caíram. E aí com o dedo mesmo eu dou aquele acabamento legal. E eu já tinha feito a pele, então esse aqui foi só mais pra limpar, né? E aí eu vou pegar um pincel de blush, esse mais chanfrado, e vou começar com um blush. Esse blush é um blush meio pêssego, sem brilho, chama Coppertone, da MAC. Eu acho que é importante um blush sem brilho nesse caso, já que a gente já trabalhou bastante o brilho nos olhos. Então eu tô passando o blush aqui nessa marca pra cima. E aí eu vou passar um iluminador nessa parte aqui, nas maçãs, pra poder chamar atenção pra essa área na fotografia. Aqui também em cima do nariz, um pouco aqui na testa e aqui no queixo também. Na boca. Ups, caiu no chão um lenço. Agora na boca eu vou usar apenas um gloss, que esse gloss aqui chama aqueles Just Tubes da Lancôme. Então eu vou usar só ele. Só pra dar uma luz na minha boca. Bom, essa é a maquiagem pronta, esse é o look pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada! collectiveforusall.com